Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 131, notícia, né, e cartaz de campanha, ok? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam lá, olha a chamadinha, a presença de vocês. Então é preciso fazer as atividades obrigatórias, ok? Não deixem acumular as atividades avaliativas. Verifique com o seu professor, olhe o mural sempre, veja ali se tem alguma novidade. Estamos no terceiro trimestre, passa muito rápido, ok? Então lá, quais são os nossos objetivos de hoje? Acompanhem lá. Identificar a finalidade dos textos do gênero notícia, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, utilizar mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos dos textos, descobrir as características que compõem o cartaz, reler e revisar o texto produzido, ampliar o vocabulário. Muito bem. Então vamos começar já esquentando, né? Começar com as nossas atividades ali. Atividade 1. Marque um X na alternativa que apresente a finalidade do gênero notícia. A. Apresentar opinião de especialistas sobre o assunto relevante para a sociedade. B. Informar fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional. C. Narrar uma história que envolve conflito inicial, momento de maior tensão e desfecho. D. Crítica de acontecimentos atuais. Então, ali, qual é a finalidade do gênero notícia? Com vocês lá.
Daí, pessoal, conseguiram lá? Facinho, né? Porque nós estamos relembrando, já verificamos o gênero notícia, não é verdade? Então, ali, marque um X na alternativa que apresenta a finalidade do gênero notícia. A. Apresentar opiniões de especialistas sobre o assunto relevante para a sociedade. B. Informar fatos e acontecimentos recentes da relevância local, nacional e internacional. C. Narrar uma história que envolve conflito inicial, momento de maior tensão e desfecho. Ou a D. Crítica de acontecimentos atuais. Sem dúvida nenhuma, a B. Informar, que é o papel do gênero notícia, né? Fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional, ok? Então vamos lá, ver mais um pouquinho, relembrar, né, de mais alguns dados sobre o gênero notícia. A notícia, um gênero textual de cunho jornalístico. Antes de adentrarmos de forma minuciosa no que se refere às características que norteiam o gênero em evidência, ora constituído pela notícia, torna-se de fundamental importância compreendermos o sentido retratado pelo termo gênero textual. Ao nos referirmos a ele, devemos associá-lo às inúmeras situações sociocomunicativas que circundam pelo nosso cotidiano. Todas possuem uma finalidade em comum, ou seja, uma intencionalidade pretendida pelo discurso que as compõe. Tais finalidades se divergem dependendo do objetivo proposto pelo emissor, mediante o ato comunicativo. Em se tratando da notícia, qual seria a intenção por ela pretendida? Certamente, informar-nos sobre uma determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação, de uma forma geral, seja impressa, em jornais ou revistas, divulgada pela internet ou retratada pela televisão, em virtude de que a notícia compor a categoria preconizada pelo ambiente jornalístico. Caracteriza-se como uma narrativa técnica. Tal atribuição está condicionada principalmente à natureza linguística, pois, diferente da linguagem literária, que, via de regra, revela traços de intensa subjetividade. Bom, então está dizendo para a gente que a notícia é algo objetivo, né? Guardem isso. A imparcialidade neste âmbito é a palavra de ordem. Assim sendo, como a notícia pauta-se por relatar fatos condicionados ao interesse do público, em geral, a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor, de modo a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos quanto aos aspectos inerentes ao gênero em foco. Enfatizaremos sobre seus elementos constituintes. Bom, então, lá, a notícia, ela dá para a gente fatos cotidianos, verídicos, muito importante isso, algo que realmente está acontecendo, né? Não pode ser criar em cima ali, colocar textos conotativos, nada disso. Tudo sentido literal mesmo, denotativo, tem que ser preciso, ok? Tem que ser o jornalista, a pessoa que está escrevendo olha a notícia tem que ser imparcial. Ele não pode colocar a sugestão dele, a opinião dele, o que ele acha. Ele tem que passar para a gente a informação. Esse é o papel dele. É um dado jornalístico, né? Então a gente encontra notícia o tempo todo. Se verificarmos na tela ali, da televisão, ali os televisivos, nós temos jornal o tempo todo. Jornal das 6, jornal do meio-dia, jornal das 19 horas, jornal das 23 horas. É o tempo todo as informações vindo para a gente, para que a gente fique inteirado do que está acontecendo aí no nosso mundo. Perfeito? Bom, como que é constituído essa notícia? O que nós temos ali? Então, lá, manchete ou título principal. Geralmente se apresenta grafado de forma bem evidente, com vistas a despertar
a atenção do leitor. Título auxiliar funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais criativo. O lead, ou do inglês slide, correspondente ao primeiro parágrafo, normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando, por quê. Então, veja, é preciso que na nossa notícia nós tenhamos essa resposta. Então, é algo breve, né? Veja o trabalho ali de produzir uma notícia. Então, é rápido, curto, sim, mas tem que dar para a gente essa resposta. Ah, aconteceu, mas com quem? Não tem. Como assim? Né? Então, tem que ter ali todas as respostinhas que eu preciso. Corpo da notícia relaciona-se às informações propriamente dita, precedendo a exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Ou seja, o corpo ele vai detalhar toda a notícia, o acontecimento, tudo como foi, tudo certinho ali para a gente, né? Diante do que foi exposto, uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Aquilo que nós falamos, né? Então tem que ser verdadeiro, tem que ser objetivo, porque as pessoas têm que ler e logo entender, né? Nada de subjetividade, tem que ser claro, e é claro, obedecendo ali a nossa língua, né? Agora vamos lá pensar um pouquinho com vocês lá. As partes composicionais de uma notícia são título, subtítulo, lead, corpo da notícia, fotos com legenda, ou título e organização em versos e estrofes, ou título e textos organizados em tópicos, ou título, lista de componentes e procedimentos de tarefas. Muito fácil, né? Com vocês lá.
Conseguiram lá, pessoal? Claro que sim, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que ter o título, subtítulo, o lead, corpo da notícia, fotos com legenda. Tem que atrair, deixar atrativo, né? Para que a gente queira ler toda a mensagem. Agora, pessoal, vamos trabalhar cartaz de campanha. Outro momentozinho ali. Então, trouxe aqui alguns para vocês visualizarem. A família como vai, algo que, né, campanha da fraternidade, que a gente conhece, né, sempre tá presente na vida da gente, né? Ali, segundo, ele já matou muita gente, pode estar solto pelas ruas. Então, nós sabemos ali do que está falando, eu sempre verifico na televisão, sempre ali o pessoal do sanitário falando, pessoal, cuidado, cuidado, olha as águas, isso, aquilo, né? Amigos é para todas as horas. Digite seu nome aqui. Está precisando de doação de sangue? Sempre também as campanhas ali para que, né, os doadores apareçam, pessoas nos hospitais precisando de sangue. Então, vejam, pessoal, esse é o papel do cartaz de campanha. O cartaz de campanha é um gênero textual produzido de forma clara e objetiva, com o objetivo de facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as suas características está divulgar alguém, algum evento ou alguma coisa. Esse é o papel do cartaz de campanha. Então, ele está divulgando. Ah, lá o Gotinha, a vacinação, a campanha de vacinação. Tem que divulgar. Se não divulgar, através dos cartazes, das propagandas, nós não vamos saber, né? E não vamos estar lá no dia e hora para poder, então, tomarmos aquela vacininha lá, que é a vacina da gripe e muitas outras lá. Vamos, então, pensar um pouquinho ali? Esse cartaz é uma A, notícia, B, charge, C, publicidade, D, carta. Quem faz a sua cabeça é você, não a droga. Então, você vai pensar, qual é o papel? Né? Vocês já estudaram todos esses gêneros textuais ali. Você já sabe o que é uma notícia, já sabem o que é uma publicidade ali, já sabem o que é uma charge, não é verdade? Então, vocês vão conseguir dar conta lá, com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinho? Muito bem, sem dúvida nenhuma ali, publicidade, né? Então, aqui, trabalhando com a publicidade. Cartaz de campanha, continuando lá. Todos sabem da importância dos cartazes de campanha. Em comparação com outras formas de publicidade, eles são um jeito mais rápido, fácil e acessível de divulgar suas ideias e criar a imagem certa para a sua campanha. Para as eleições e campanhas, os cartazes são ótimos para conseguir apoio para uma causa, conscientizar, incentivar as pessoas a agir e até a participar de manifestações. Então é muito importante, né? O cartaz de campanha, ele faz o quê? A propaganda daquilo que eles querem passar, não é verdade? E quanto mais criativo, mais objetivo, mais claro, né? Melhor vai ser o entendimento para as pessoas ali, ok? Como criar um cartaz de campanha? 1. Escolha um tamanho e uma forma. Seu cartaz pode ser redimensionado para se ajustar a cartões de visita ou convites, ou a um outdoor do lado de fora de um prédio. Então, veja, ele pode ser pequenininho, grande, ele pode, então, nossa, um outdoor é enorme, não é verdade? Então, ali também faz o papel ali o cartaz de campanha. 2. Escolha um tema. 3. Conte uma história com imagens. 4. Crie legendas inesquecíveis. 5. Baixe, compartilhe ou imprima. Não é verdade? Então, muito cuidado. O cartaz de campanha, ele não pode estar assim cheio de palavras, cheio de figuras, porque fica poluído. Não é verdade? Aí é tanta informação que você acaba não tendo aquilo que você precisa no momento exato que você olha. Então, tem que pensar bem, não é verdade? Quais são as palavras que você vai utilizar, o desenho que você vai utilizar ali. Então, de repente, você resolve colocar qualquer uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, você perde, então, o teu cartaz, ok? E muito cuidado com a ortografia. Às vezes, uma palavrinha errada ali, pronto, já perdeu a qualidade do seu texto, ok? Então, vamos lá, pensar mais um pouquinho. Atividade 4. Seguindo essas dicas, o que seria preciso para ter um bom cartaz de campanha? O que nós precisamos para que ele fique bonito, preciso, que as pessoas olhem e falem, nossa, né? Ah, o cartaz de vacina, olha que bonito, né? Ok? Pensando lá.
Daí, conseguiram? Nossa, a professora falou tanta coisa, né, do cartaz de campanha que foi fácil, né? Ele tem que ser simples, objetivo, não pode ter muita coisa para não ficar poluído. Então, tudo isso vocês podem pôr, né? Então, ali, sugestão. Para ter um bom cartaz de campanha, um bom cartaz mantenha simplicidade, inclua somente informações básicas, como o tema da campanha e datas. Um bom cartaz é aquele que chama a atenção das pessoas e contém a quantidade suficiente de informação para que o seu objetivo fique claro. Então, não queiram colocar um texto enorme, né? Porque vai ficar cansativo e as pessoas não vão parar para ler. Então, tem que ser assim, tudo muito simples, rápido, mas que alcance ali o objetivo proposto, ok? Então, lá, vamos analisar alguns exemplos. Campanha da vacinação, nós temos tanto, né, que utiliza muito os cartazes de campanha. Vacine-se, você tem muito o que fazer ainda. Aí temos lá, viva melhor, vacine-se contra a gripe. Se você tem 60 anos ou mais, vacine-se de 24 de abril a 5 de maio. É de graça. Olha que bonito, né? Então, as cores, ela chama atenção. Veja que o verbal ali, ele tem verbal e não verbal. Já estudamos isso, não é verdade? O verbal, as palavrinhas ali não são muitas, então não fica cansativo. Não está poluído, não é verdade? E então, é um cartaz atrativo. Quiz. Então, vamos lá. A doença que consta no cartaz é A. Catapora e rubéola, B. Cachumba, C. Sarampo e paralisia. Então, ali, o que tem que... Não vou nem ler o cartaz para vocês. Quero que vocês leiam e vocês encontrem. Lembra da interpretação? Lembra de saber ler, não só decodificar códigos? Ler e interpretar. É o que vocês vão fazer agora. Com vocês.
Daí, pessoal, encontraram no cartaz ali? Então, vamos lá, né? Vamos verificar se vocês leram certinho, encontraram a resposta certa. Sem dúvida nenhuma, sarampo e paralisia. Olha lá embaixo, né? 25 é dia de final. Segunda dose contra a paralisia. Dose única contra sarampo. Muito fácil, né? É importante saber que a multa para quem colar cartazes em postes de energia elétrica, ela pode aumentar caso haja reincidência. Muita gente ainda desconhece, mas colar propaganda em postes de iluminação, muros, lixeiras, árvores ou ponto de ônibus é crime. Então não pode, gente. Não pode pegar lá e sair colando, né, nas vidraças das pessoas, no poste de eletricidade, não pode de jeito nenhum, ok? Nos muros. Então, nós temos que cuidar com isso. Tudo que nós formos colocar tem que pedir autorização, certo? Então, os outdoors, eles alugam aquele pedacinho ali, aquele terreno, para utilizar aquele espaço. Okay? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ir lá e me apossar, achando que é meu também, ok? Esse tipo de publicidade é proibida por provocar a poluição visual. A multa pode variar de acordo com a gravidade. A CEMIC informa que os postos de energia devem ser utilizados apenas para suportar a rede elétrica e seus equipamentos. Outros fins, como instalação de cartazes e objetos que venham comprometer a continuidade do fornecimento de energia e a segurança da população, são proibidos, afirma Ivan Magela, assessor de imprensa da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Então veja que não pode, é lei. E se pegarem, automaticamente é multa na certa. Ok? E se fizer novamente, a multa vai dobrando aí, vai ficando cada vez mais complicado. Atividade 5. Então, agora vamos visualizar o cartaz, né? Vamos ler ali bonitinho e responder as questões. O objetivo do cartaz 1 é informar, divertir ou conscientizar. Lembrando lá, olha a interpretação, pessoal. Com vocês.
Tranquilinhos? Acertaram? Então, vamos verificar lá. Então, o objetivo do cartaz 1 é informar. Então, olha lá o cartaz. Água limpa e parada. É disso que o mosquito da dengue gosta. Então, verifiquem na casa de vocês aí. Tem água parada ali? Tem pneu com água, uma latinha? Não pode, pessoal. Não deixe esse bichinho aí criar, não, ok? Faz mal pra gente. Mais um pouquinho lá. Agora o quiz. O assunto do cartaz 1 é a dengue, febre amarela, mosquito ou a água? Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Muito bem. O assunto do cartaz 1 é dengue, febre amarela, mosquito, água. Ah, mas fala de água, professora. Mas qual é o assunto central? Ah, mas está falando sobre o mosquito ali. Mas qual é o assunto central? Qual é a proposta do cartaz ali? É o quê? A dengue, né, gente? Então, sem dúvida nenhuma, a dengue. Muito bem, pessoal. Então, o assunto foi bem legal, né? O cartaz de campanha, ele mostra para a gente justamente aquilo que nós devemos fazer ou aquilo que nós não devemos fazer. No caso, fazer das vacinas, tomá-las nas datas certinhas, como é a proposta ali dos cartazes, ok? Temos cartazes de campanha da fraternidade, sempre está ali para a gente também, muito legal. A família é preciosa, precisa estar sintonizada sempre, não é verdade? E também, sem dúvida nenhuma, esses mosquitos que estão por aí
fazendo arte, não é verdade? Causando danos à saúde de muitos ali. Então é preciso evitar. E como que nós vamos saber disso? Como evitar? Através dos cartazes de campanha, através das propagandas, através ali da notícia, na verdade, que fala ali no televisivo o tempo todo. Pessoal, evitem isso, evitem aquilo. Então é preciso que nós tenhamos olhos para ver, escutar e fazer, né? Então a coisa tem que acontecer. Não adianta só a gente ir lá, tem que fazer isso e não faz. Chega em casa, água parada, então os mosquitinhos da dengue ali, solto em tudo quanto é lugar. Então não pode, pessoal. Vamos cuidar do nosso ambiente. Ele precisa do nosso apoio, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula ali. A notícia nós estudamos de novo, mais ainda, texto informativo, jornalístico, preciso, objetivo, tudo aquilo para ficar claro, para que vocês então, quando precisar desse assunto, vocês consigam então dar conta, ok? Abraços para vocês.